todos. Iremos prosseguir o nosso estudo com a carta de Hebreus e hoje nós vamos estudar Hebreus capítulo 11, dos versículos 8 ao 29. Eu vou estar lendo na minha versão e você pode acompanhar aí da sua casa e depois a gente vai estar explicando um pouquinho esse texto. Então, Hebreus 11, 8 ao 29, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho,
como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Até aqui o estudo de hoje, e nós vemos que a tônica desse estudo é a fé. E vai falar sobre os patriarcas, né? Aqueles que começaram tudo dentro do povo de Israel, e vai falar da fé que eles tinham em Deus, a fé e a confiança que eles tinham em Deus. E nós vimos na semana passada, né, do capítulo 11, do 1 até o versículo 7, que a fé é fundamental. E nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E o que quer dizer tudo isso que nós lemos, né? Quais são as lições, o que nós podemos aprender com isso, né? Então nós vemos primeiro, nós vemos do versículo 8 ao versículo 10 a fé de Abraão. Abraão tinha promessa que ele creu nelas. Pela fé, Abraão aguardava em Deus. Ele teve a promessa de uma terra prometida, ele teve promessa de uma grande descendência, e ele estava já com 100 anos e praticamente não tinha filhos, né? Ele sendo velho, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. E Abraão significa pai de grande nação. E talvez o povo perguntava: e aí, Abraão? E aí, pai de grande nação, quantos filhos você já tem? E ele dizia: olha, ainda não tenho nenhum. E assim foi se passando ano após ano, até que chegou o filho da promessa. Com ele, lá nos seus 100 anos, chega então Isaque, né? O filho da promessa. E Abraão não perdeu a fé. Nós vemos no versículo 11, Sara, a fé de Sara, a esposa de Abraão, né? Sendo idosa, teve o filho da promessa. E olha só o que diz no versículo 9. Pela fé, falando de Abraão, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão tinha a promessa de uma grande nação, e agora ele está aqui com Isaque, o filho dele, e o filho do filho seria o neto dele, né? Jacó, que eram herdeiros juntamente com ele da promessa. Então ele tinha fé que mesmo ele não podendo ter essa terra prometida, mas as descendentes, o filho, o neto e as novas gerações que viriam, iriam tomar um dia posse dessa promessa, porque quem fez essa promessa foi Deus, e assim ele cria. Por isso diz que é fé dele, né? Pela fé. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E essa é a diferença. Quando Deus está no meio das promessas, você pode crer, nós podemos crer, que as coisas se concretizam, se realizam. Talvez não no tempo que nós queremos, mas no tempo de Deus as coisas acontecem. Versículo 12 diz: por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ou seja, por Abraão, e diz praticamente morto, ou seja, idoso, a sua esposa idosa, nunca tiveram filhos, né? Ela era estéril, e agora então vem o filho da promessa, vem Isaque, e dele então seria uma grande nação tão numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. E nós vemos então aqui que também com Cristo, dá para se dizer que é uma figura de Cristo, né?
que através da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, né, nós também temos uma numerosa população. A gente não consegue contar quantas pessoas já entregaram a vida para Jesus e a gente não faz ideia de quantas pessoas vão estar no céu com Cristo, né? A minha oração é que você que está ouvindo, que está acompanhando esse estudo, que você possa fazer parte desse povo, dessa grande nação que irá morar no céu um dia. E assim como os descendentes de Abraão era muito numeroso, os filhos de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, também será um número muito, muito grande, né? No versículo 13 ao 16 vai falar de uma pátria e vai dizer que todos esses morreram, né? Não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe, ou seja, eles tinham essa ideia que se eu não receber, o meu filho vai receber, meus netos vão receber. É mais ou menos o investimento que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente corre atrás de alguma coisa, faz um investimento pensando no futuro dos filhos. Talvez não é eu que vou usufruir, mas é para deixar uma herança, para deixar algo que os meus filhos vão usufruir. Então era mais ou menos isso que Abraão tinha em mente, né? Mesmo que não for comigo, a promessa vai ser para os meus filhos. Então isto já alegra o meu coração. E vai dizer aqui então no versículo 13, no finalzinho dele, diz assim, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o versículo 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E o 15, e se na verdade se lembrassem daquele que onde saíram, teriam oportunidade de voltar. E o 16, olha o que fala, vai dizer, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. E essa pátria superior, essa pátria celestial, diz que eles eram estrangeiros em terra estranha, em terra alheia, e estavam procurando a sua pátria, e agora uma pátria celestial. E nós temos essa promessa também, de ter essa pátria celestial. E eu quero ler um texto lá de Filipenses 3:20. Você pode acompanhar também na tua Bíblia. Filipenses 3:20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, nós estamos aqui de passagem nesse mundo, nós somos forasteiros, nós estamos aqui em terras alheias, essa terra não é nossa, nós pertencemos a uma pátria superior, que é a pátria celestial, aonde que Cristo foi preparar e um dia vai nos levar lá. E Abraão tinha essa ideia, e nós temos essa promessa como Abraão. O que nós precisamos é ter fé, é crer, e essa promessa será real na minha e na tua vida. Versículo 17 ao versículo 19 vai falar sobre o sacrifício de Isaac. E eu vou ler aqui o versículo 18, 19 e 20. 18 e 19. E diz assim, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Então nós sabemos a história de Abraão, ele já idoso, tinha o seu filho, único filho, filho da promessa, Isaque. Sabemos que ele teve um filho antes, mas não era o filho da promessa, porque foi com uma empregada, não foi filho de Sara, do seu casamento, né? Então se considera Isaque o filho da promessa, né? O filho dele com Sara, porque ambos receberam a promessa que Sara iria ser mãe e Abraão iria ser pai, né?
E agora Deus pede para Abraão sacrificar o filho Isaque, o seu único filho, pai de grande nação, tendo um filho, agora precisa sacrificar para Deus. E por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele teve muita fé. Eu, como pai, fico imaginando como que estaria o meu coração se Deus fizesse esse pedido para mim. Para você que é pai, para você que é mãe, tenta se colocar no lugar de Abraão. Mas o texto diz que Abraão tinha fé, que Deus iria prover, e o texto lá vai dizer que quando Isaque pergunta: pai, nós temos tudo para o sacrifício, a lenha, o altar, nós temos tudo. E o cordeiro, onde é que está? E aí o pai dele diz: Deus proverá, pode deixar, Deus vai dar um jeito. Ele tinha fé. E aqui o texto diz que nem que fosse ressuscitar dos mortos, Abraão tinha fé que Isaque iria voltar. Por quê? Por quê? Porque diz aqui o texto que, no versículo 18, a sua descendência virá por meio de Isaque. E aqui ele está citando Gênesis 21, 12. Vamos dar um pulinho lá. Gênesis 21, 12, que vai falar o seguinte. Aqui quando Abraão e Sara estavam discutindo sobre a empregada, o primeiro filho, Ismael, o que iriam fazer, Sara queria que Abraão expulsasse ele, e vai dizer assim, que Abraão ficou muito incomodado no versículo 11 com isso, por causa desse filho. E no versículo 12 diz assim, mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Então Abraão tinha essa certeza, que era através de Isaque que iria vir toda a descendência. E agora Deus pede para sacrificar Isaque. Poxa, será que Deus se contradiz? Primeiro vai vir a descendência através de Isaque, agora é para matar Isaque, e a descendência fica onde? Será que Deus mentiu? E a gente sabe e conhece a história que quando Abraão estava com o cutelo, com a faca erguida, o anjo do Senhor então disse: Abraão, não faça isso. E aí proveu então o cordeiro para o sacrifício. E ele desceu com seu filho Isaque. Abraão tinha essa certeza. Se Deus prometeu que é através de Isaque, então ele vai cuidar de Isaque. E não vai acontecer nada com Isaque. Por quê? Nem que ele morrer, Deus vai trazer ele de volta dos mortos, porque a promessa está sobre a vida de Isaque. E ele creu nisso. E ele teve fé. E nós precisamos ter fé todos os dias, Versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Então Isaque abençoou os filhos, por quê? Porque dele também não foi uma grande nação, ele teve filhos, mas não foi grande nação, pouca coisa, comparado a toda a população das estrelas ou da areia, da praia, do mar. 2 filhos não é nada, Mas ele tinha fé, como o pai dele, porque tinha uma promessa. Não foi com meu pai, não foi comigo, mas eu faço parte disso. Vai ser com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos e assim por diante, Então é pela fé ele abençoa então os seus filhos, Esaú e Jacó. Versículo 21 vai dizer também que pela fé Jacó abençoou José e os filhos de José, da mesma forma, já aumentou um pouco os filhos dele, e agora então começa as 12 tribos, com os filhos de Jacó. Então já começa a ter uma ideia, a gente começa a ter uma noção da obra que Deus estava fazendo, No versículo 22 vai falar que José teve fé nessa herança prometida e faz menção do êxodo, que um dia iriam sair do Egito, e ele pede para fazer uma promessa. Diz, olha,
quando vocês saírem do Egito, me prometam que vocês vão pegar os meus ossos e vão levar junto, porque eu quero descansar na terra que Deus prometeu ao meu pai, ao meu avô, né? Desde Abraão, Isaque e Jacó, né? Então ele tinha fé que essa promessa iria se cumprir, por isso então ele faz esse pedido de promessa para os seus ossos, né, serem levados juntos, e de fato a gente conhece a história que os ossos de José foram levados juntos durante todo o êxodo, né, do povo do Egito para a terra prometida. Versículo 23 vai falar sobre Moisés, a fé dos pais de Moisés que esconderam ele por 3 meses, escondendo de Faraó e da lei, que dizia que tinha que matar todos os hebreus homens. No versículo, então, 24 ao 26, vai falar que, pela fé, Moisés, então, ele não quis ser chamado de filho da filha do faraó, resolveu assumir a identidade de hebreu e assumir também tudo aquilo que implicava, né? Não usufruir das heranças do faraó, mas também sofrer o castigo dos hebreus. E diz aqui no versículo 24 ao 26, pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ele estava vendo lá na frente, ele estava vendo Deus, né? E é pela fé que nós cremos também, como Moisés creu que sofrer por causa de Cristo é melhor do que usufruir dos prazeres do pecado. Jesus disse que não seria fácil, ele disse que nós teríamos que carregar a cruz, nós precisamos negar o nosso eu, nós precisamos, e muitos sofrem por causa do nome de Jesus, perseguições, e ele diz, sejam bem-aventurados, porque a recompensa está logo ali, está à frente, olhem para frente, tenham fé, usem a fé de vocês para vocês enxergar além daquilo que está acontecendo aqui nesse mundo, porque nós não somos desse mundo, a nossa pátria é outra, nós pertencemos a outra pátria e não a esta. E, de fato, é melhor sofrer agora por Cristo e passar uma eternidade gozando de paz e na presença de Deus, do que o inverso, né? Gozar dos prazeres do pecado, usufruir dos prazeres do pecado e passar uma eternidade de sofrimento, como Jesus diz, de ranger os dentes, né? De lágrimas, de fogo. Então nós temos que fazer a nossa escolha. Qual a escolha que você faz? Essa é a pergunta. O que você prefere? Ser amigo do mundo, dos prazeres do mundo, prazeres do pecado, ou ser amigo de Deus, andar com Ele e crer em Cristo e estar disposto a pagar o preço, a sofrer por Cristo? O evangelho que muitos pregam por aí, aquele evangelho que venham para Cristo, venham porque os seus problemas vão ser resolvidos, é pelo contrário. Muitas vezes quando a gente aceita Cristo que os problemas começam. Por quê? Porque traz muitas vezes discórdias na família, muitas vezes a gente perde amigos, muitas vezes a gente sofre perseguições, e nós estamos num país livre, nós temos que agradecer todo dia a liberdade que nós temos no nosso país, no nosso Brasil, onde muitos irmãos em outros lugares do mundo literalmente pagam com a vida, perdem a cabeça, né? Por amor a Cristo, para não negar a Cristo. Mas eles têm fé, porque eles não estão vendo o sofrimento momentâneo. Como Paulo disse,
a nossa breve e momentânea tribulação, mas os olhos deles estão lá na frente. Estão olhando para Cristo, estão olhando para a eternidade, estão olhando para as promessas de Deus, como a gente viu aqui. E nós precisamos então ter essa fé, a mesma fé que faz com que Moisés atravesse o Mar Vermelho a pés enxuto com todo Israel, e agora Faraó vem atrás com o seu exército e o mar se fecha e acaba com todos eles. Nós vimos isso no versículo 27 ao 29, né? Pela fé, aquilo que era obstáculo para o povo virou arma contra o inimigo, né? E tem mais algo muito importante que eu quero comentar, que eu deixei por último, que está no versículo 27 e 28, no versículo 28, que vai falar que pela fé, Moisés então celebrou Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E o anjo do Senhor então disse para Moisés: mate o cordeiro, passem o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, sobre as portas, que o meu anjo vai passar à noite. A casa que não tiver este sangue, então ali vai ter a praga, e foi a última praga do Egito, né? Que os primogênitos irão morrer. Agora, onde que tiver o sangue, então o meu anjo passará por cima, e ali não acontecerá nada de errado. E assim eles fizeram. Hoje nós não precisamos matar uma ovelha, colocar sangue no umbral da nossa porta, né, na frente da nossa porta, porque Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus. E o sangue de Jesus, no momento que eu aceito Ele, o sangue de Jesus me lava, me purifica de todo o pecado. E a Bíblia diz que agora então a morte não vai mais passar por mim, eu não vou sofrer a segunda morte. Como assim? A morte física todos vão sofrer. A história de ser super crente não existe. O crente pega gripe, o crente pega doença, o crente tem dor de barriga, o crente está sujeito ao Covid-19, o crente vai morrer, a não ser que Jesus venha, e aí então essas pessoas ainda vivas não vão passar pela primeira morte. Agora, o que o sangue de Jesus nos garante é não ter a segunda morte. Qual que é a segunda morte que Apocalipse vai falar? Aquele que tem parte na segunda morte é aquele que vai ser lançado no lago de fogo, ou o inferno, né? E o inferno então é considerado a segunda morte. Por quê? Porque Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. E ele fala para pessoas mortas? Não, ele está falando para pessoas vivas. O que ele está falando é: olhem para frente, tenham fé, porque depois dessa vida vai ter outra. E aí você vai ter que escolher nessa vida aonde você vai passar a eternidade. Se você vai ir para a segunda morte, que é o inferno, ou você vai querer ter uma vida e vida em abundância comigo no céu. É isso que Jesus está falando. Use a tua fé e olhe para frente. E hoje nós podemos então ter esta certeza dessas promessas que a palavra de Deus nos dá. E nós temos que ter o nosso foco, o nosso olhar fixo nas promessas de Deus para a nossa vida, para o nosso futuro, para a eternidade. E assim nós termos a nossa fé alimentada todos os dias, para como esses exemplos dos heróis da fé aqui, né? Dos antepassados, dos patriarcas, que pela fé eles creram, nós também precisamos usar a nossa fé. E como que nós conseguimos fé? Você tem fé suficiente? Você precisa mais fé? Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, busque na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Todos os dias, leia um versículo, 2 versículos, um capítulo, medite dia e noite na palavra de Deus, no que aquilo falou para você nesse dia. E assim Deus vai ir aumentando a tua fé a cada dia. Que Deus te abençoe.
e que tu possas usar a tua fé para olhar no futuro e olhar para Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.